operacional, já que ele é capaz de trabalhar com multiboot. O Debian fornece o Groovy na versão 1 e versão 2. Pode passar. Bom, na computação, utiliza-se do sistema de arquivos. O sistema de arquivos, ou file system, ele é responsável por controlar a maneira em que os arquivos ou dados são recuperados e são armazenados. A inexistência de um sistema de arquivos provocaria uma confusão, ou seja, ninguém saberia em que parte que os dados começam e em que parte os dados terminam, né? Então, o sistema de arquivos simplesmente separa cada dado por parte, e cada parte desses dados é denominada arquivo, ou seja, ele dá um nome para cada parte de dados. Bom, existem vários diferentes tipos de sistemas de arquivos, né? Cada um tem a sua lógica, cada um tem a sua propriedade, seja ela velocidade, flexibilidade e segurança. E cada um tem a sua estrutura também. Bom, os próprios arquivos são colocados no topo do sistema de arquivos. E pode ser confundido, ou seja, é comum se referir como o próprio sistema de arquivos como uma estrutura de arquivos de diretório. O sistema de arquivos que o Debian utiliza é o ext4, né? É o sistema de arquivos para novas instalações. O Debian, principalmente o Debian, né, que é um Linux, ele pode ser instalado em vários sistemas de arquivos, porém tem que ter atingido alguns requisitos de construções especiais, sejam permissões de arquivo, links simbólicos e arquivos de dispositivo. Pode passar. Bom, aqui temos a estrutura de diretórios, né? Temos aqui a diretório raiz, que é uma barra. Temos // bin, que é o binário principais dos usuários, // boot, arquivo dos sistemas de boot, /dev, arquivo de dispositivos, /etc, arquivos de configuração do sistema, /home, para diretórios usuários comuns do sistema, /lib, bibliotecas iniciais do sistema e módulos de kernel, /media, diretório para montagem dos dispositivos, né, impressora, essas coisas, /mdt, diretório de montagem, opt, instalação de programas não oficiais, distribuição ou por conta de usuário, /sbin, armazena arquivos executáveis que representam comandos administrativos, exemplo, shutdown, que é para desligar a máquina, /srv, diretório para dados e serviços fornecidos pelo sistema, /tmp, diretório para arquivos temporários, /usr, seguindo a hierarquia do sistema, onde ficam os usuários comuns do sistema de programas, /var, diretório com arquivos variáveis gerados pelos programas do sistema, exemplo, logs, spool, de impressoras, e-mail e cache, /root, diretório do usuário root, usuário root tem local, poderes sobre o sistema, podendo instalar, desinstalar e configurá-lo. Pode passar. E tem o proc que eu estou vendo embaixo, diretório virtual controlado pelo kernel com configuração total do sistema. Bom, aqui tem os requisitos mínimos de hardware, né? Os requisitos mínimos de hardware precisados na tabela estão superestimados, né? Já que os verdadeiros requisitos mínimos, né, eles são muito inferiores, né? Como no caso, por exemplo, para instalar um Debian em um computador de uma arquitetura IS390, é preciso praticamente 20 MB de RAM. E já numa arquitetura MD64, é preciso 60 MB. Bom, aqui temos, né, aqui a tabela, né, superestimada, né, com 100 desktop, ou seja, sem interface gráfica, o requisito mínimo é de 128 megabytes. E o requisito recomendado, né, geralmente, o requisito mínimo não é sempre melhor basear nele, é sempre melhor basear no ensino recomendado, né? Porque para ter uma melhor performance, né? Então, o requisito recomendado para RAM é 512 megabytes, 2 gigabytes de RAM. Agora, com interface gráfica, o requisito mínimo é 256 megabytes, e para RAM, o requisito recomendado é 1 gigabyte, e para o disco rígido é 10 gigabytes. Bom, normalmente deve-se alocar 200 MB para a partição VAR no disco rígido, e muito mais se for instalar um ambiente gráfico no desktop. Ou seja, para a instalação mais ou menos de um Debian completo, é necessário apenas 800 MB de gigabyte no disco rígido agora uma versão muito mais completa, com tudo disponível, você pode reservar uns 2 gigabytes do seu HD. Pode passar. Bom, aqui a gente instalou o Debian, né?
a gente foi no site, a gente colocou, né? A gente não conseguiu achar o distrib, né? A gente teve que colocar, tipo, ali, tipo, .org/distrib/ para poder acessar, porque a gente não estava conseguindo acessar pelo site. Então, a gente pesquisou como acessava essa página, então a gente conseguiu acessar. A gente foi para a maior instalação completa, né? Que contém pacotes para quem tem uma internet razoável, né? Uma internet muito lenta. Então, a gente clicou aí. Pode passar. Bom, a gente clicou em baixar imagens, né, usando o protocolo HTTP, né, que é o protocolo que mantém a conexão com o servidor e vai enviando os arquivos, né, responsáveis pela instalação, né. Aqui a gente clicou para instalar o CD, DVD, né, a gente instalou a ISO, né, no nosso sistema operacional Debian. Pode passar? A gente escolheu a AMD64, né, porque o meu computador ele era de 64 bits. Caso o seu processador, o seu sistema operacional trabalhe na arquitetura 32 bits, volta. Você pode escolher o i386. Pode passar. Aqui a gente escalou a versão 11.0, que é a versão mais 100% atualizada, né? Porque é a versão que a gente quis apresentar para vocês, é uma versão mais atualizada para vocês, mais recente, né? Pode passar. Bom, aqui a gente criou a nossa máquina virtual, né, com o nome Debian, o Linux e Debian 64 bits, né? Aqui, ó, sempre quando a gente for criar uma máquina virtual, é recomendado que você sempre mantenha o tamanho da memória nessa faixa verde, né? Porque a faixa vermelha é a faixa que não é recomendado, porque vai ter uma performance muito lenta, entendeu? Então a faixa verde ele recomenda para você manter o computador que não trave e manter ele mais assim numa boa performance. Então a gente colocou ali mais 2040 de MB, né? Pode passar. Bom, a gente criou um novo disco rígido virtual agora, né? A gente criou o VMD Desk para a gente tanto exportar para máquina virtual ou para postar para outros softwares de máquina virtual, né? Pode passar. A gente colocou dinamicamente alocado, né? Criou um HD mais de 20 GB, né? A gente podia ter criado mais, a gente viu que era o suficiente devido aos requisitos mínimos, mas a gente colocou uma folga para vai que a gente precisa instalar alguns arquivos, né? Então a gente vai que a gente queira crescer, né, a máquina, então a gente preferiu colocar esse 20 GB para ficar num tamanho razoável. Pode pular. Bom, aqui começa uma configuração que é não necessária para rodar o Debian, mas a gente preferiu por fazer, né? Porque a gente viu um tutorial e lá ele fazia. A gente simplesmente mudou o adaptador de rede, que vem por padrão, vem o padrão NAT, né? O que é o padrão NAT? Quando o padrão NAT, todas as atividades de rede são mascaradas e como viessem do sistema operacional host, ou seja, a própria máquina virtual ela passa a ter o mesmo IP que a máquina virtual, quer dizer, que a máquina host, entendeu? Ou seja, e nesse caso a gente mudou ela para bridge, ponto bridge. E quando a gente mudou para ponto bridge, a máscara passa a ter um IP diferente caso você tenha configurado uma estrutura que é chamada DHCP, né? Que ele distribui o IPs para cada nó da rede, né? Ou seja, o bridge é criado um novo nó na rede. Com isso, a sua máquina vai ter um novo IP e você pode acessar essa máquina pelo navegador, tipo, colocando lá IP, e você pode, por exemplo, criar um servidor web para acessar através do navegador essa máquina. Pode passar. Bom, a gente aqui, quando a professora falou, ensinou, a gente clicava para colocar a ISO, a gente clicava em iniciar e aparecia lá, só que no nosso caso não estava aparecendo. Então a gente clicou em armazenamento, foi em controle IDE, clicou em vazio e escolher uma imagem de disco. Foi lá onde a pasta onde estava armazenada a nossa ISO e instalamos e colocamos ali nesse disco vazio. Aqui, né, a nossa ISO que a gente instalou, né? Que é a Debian 11.0, pode passar. Aqui, né, o sistema de instalação, né? A gente tem uma forma de instalação gráfica, né, que a gente mostrou lá no slide, né, que quando a gente escolhia, e a gente escolheu a instalação não gráfica, né, que a gente preferiu mostrar para vocês, a gente é raiz, a gente quis mostrar a instalação não gráfica. Bom, vamos lá. Aqui a gente escolhe o nosso idioma, né, que é português Brasil, né? Aí a gente escolheu o que é a localidade, né, que é o Brasil. E isso é bem interessante, quando a gente escolheu o idioma, ele já trouxe países em que normalmente falam aquela língua, né? Como Brasil e Portugal. Nesse caso tem outro também, quase seja Angola, alguma coisa assim, então a gente podia escolher outro. Pode passar. A gente escolheu o idioma do teclado, né?
A gente aqui deu um nome para a máquina, que podia, sei lá, qualquer um, a gente colocou Debian. Pode passar? Aqui a gente escolheu a gente não escolheu o domínio, né? Porque a gente não tem um domínio de internet. Geralmente você coloca um domínio para uma empresa, né? Quando você vai estudar o Debian para a empresa, geralmente essas empresas elas possuem um domínio. Então, nesse caso, como a gente não tem, a gente não colocou. A gente colocou uma senha, né? Que a gente vai falar para vocês, é óbvio. Mas já está óbvio já, pode passar? A gente colocou também. Peraí, deixa eu não tô vendo aqui. A gente reconfirmou a senha, né? A gente também colocou o nome do usuário, né? Que é o meu nome completo. Pode passar? A gente informou também o nome do usuário da conta, que a gente colocou Kevin, né? E colocou a senha para esse usuário. Pode passar. A gente informou a senha novamente, né? A gente escolheu o fuso horário, né? Que nesse caso é São Paulo, o nosso. Pode passar. Aqui, operacional. A gente colocou também. Peraí, deixa eu não tô vendo aqui. A gente reconfirmou a senha, né? A gente também colocou o nome do usuário, né? Que é o meu nome completo. Pode passar. A gente informou também o nome do usuário da conta, que a gente colocou Kevin, né? E colocou a senha para esse usuário. Pode passar. A gente informou a senha novamente, né? A gente escolheu o fuso horário, né? Que nesse caso é São Paulo, o nosso. Pode passar. Aqui, agora a gente vai para a partição, né? A gente clicou assistido, usar o disco inteiro. Aqui tem o nosso disco reservado que a gente reservou, né? Que é mais 20, era 20, 200, acho que é 20 MB, né? Só que ele colocou 22 GB, 20 gigabytes, né? Ele já reservou para a gente 22 gigabytes, né? Então a gente clicou nesse disco que a gente reservou. Pode passar? E clicou em partição de disco para iniciantes, ou seja, simplesmente a gente, como a gente também não tem um conhecimento técnico devido para isso, a gente resolveu criar como um modo Nutella, digamos assim, né? Que ele acabou criando duas partições para a gente, a partição primária e uma partição lógica. A partição primária, né, aquela partição em que vai ficar instalado o nosso sistema operacional, e essa partição ela utiliza o sistema de arquivos ET4, né? Que ela tem 21.2 GB, escolhemos uma partição lógica de 1 GB, que é a partição swap. Essa partição swap, como a gente viu no sistema operacional 1, ela é responsável de quando o computador estiver sobrecarregado, simplesmente ela vai armazenar os dados e para que programas e dados sejam executados corretamente. Então, a gente cria, que por padrão, o Debian na instalação, ele cria essas duas partições, né? A gente clicou em finalizar a partição, né? Foi para essa tela. A gente clicou em sim, né? Para confirmar. A gente clicou em não aqui, né? Porque a gente não quer ter opção de mídias adicionais, a gente clicou em não. A gente escolheu aqui configurar. Ah, aqui a gente principalmente escolheu o gerenciador de pacotes para a instalação do Debian, né? Assim, em alguns lugares, por exemplo, do espelho para você instalar o Debian, alguns repositórios, né, desses não podem ser confiáveis, de alguns países, né? Porque então a gente escolheu o Brasil, né, por não saber se, tipo assim, se é confiável ou não, então a gente escolheu o Brasil aqui. Bom, aqui a gente deixou em branco, né? A gente colocou em continuar, porque a gente não tem um servidor, não tem um proxy. A gente clicou aqui em sim. A gente clicou em continuar, né? Ah, aqui a gente selecionou a interface gráfica, né? Que por padrão vinha um Gnome, né? A gente escolheu o Gnome. Vocês podem ver que essa interface de instalação gráfica é diferente daquela tela que a gente mostrou, né? Porque aquela lá era instalação gráfica, essa aqui é a instalação normal, né? Para que parece mais um pouco o terminal. Então a gente escolheu o Gnome por padrão. Na verdade, como que já estava selecionado, a gente clicou em continuar. Pode passar. A gente clicou aqui em si, né, para instalação do Groove, que é o gerenciador de boot. Aqui ele falou que a instalação está completa, né? A gente clicou em continuar. Aqui é a interface do Debian, né? Aqui a gente tem o usuário, né, que a gente escolheu, e agora eu vou mostrar para vocês. Vou apresentar a tela, peraí. Aqui é a interface gráfica do Debian, né? Estão conseguindo ver minha tela?
Sim. Beleza. Já tá mostrando, já. Dá para ver, sim. A gente clica em Kevin aqui, né, ó. Aí coloca a senha. Eu achei a interface gráfica bem parecida com o Mac, né? Eu assino porque ele é bem... eu já tinha instalado o Mac, né, aqui na máquina virtual. O computador é meio lento, assim, imagina. Essa tela preta agora ele tá carregando. Aqui instalou. Aqui ele vem aqui, a gente clica aqui em menu. Vamos acessar o terminal, né? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Para mostrar que a máquina tem um IP diferente da máquina host, né? Cada IP é ADDR. Aqui ele mostra os endereços IPs, né? Nesse caso, o meu IP é 192.168.0.10. Eu vou abrir o CMD do Windows e colocar aqui, ó, IP config. Não, é isso config, né? Não é IP config, peraí. Tudo junto. IP config. Aí ele trouxe o padrão, né? Aqui você vê que o IP da minha máquina é 192.168.177.1. Então eu vou dar um ping nessa máquina, que é manter uma conexão. Ou seja, um ping que acontece, o protocolo ali usa o REST request e o REST reply. Tipo assim, uma máquina dá tipo um sondagem, né? Joga um sondar e uma máquina ela responde. Então a gente vai dar um ping, né? Nosso IP aqui a gente tem que ver. É um ping 192.168.0.10, né? Aqui, ó. Aqui esse TTL, né? Esse TTL é 64. Significa que o sistema operacional daquela máquina é um Linux. O que é um TTL? É o Time to Live. É um tempo que um pacote circula em determinada rede, né? E quando ele passa por um roteador, ele é decrementado a -1. Nesse caso, vamos dar um ping no domínio do Google, né? É 8888. Aí tá vendo, o TTL do Windows é 128. Como que ele passou por alguns roteadores, ele teve o 128 decrementado por alguns números, entendeu? Então ficou TTL 13. Então esse aqui é mostrando assim como que um TTL, né, que a gente conseguiu pingar a nossa máquina, quer dizer que a nossa máquina Linux, ela tá conectada na rede, ela tem um IP diferente da máquina host. Então, Isso daí, Kevin, é muito legal, viu? O pessoal, o Kevin está apresentando, o Kevin e a Larissa estarem apresentando isso para vocês, porque quando a gente chegar na parte onde eu for explicar Samba, servidor de arquivos, nós vamos fazer essa modificação, né? Ele vem lá com a rede, com o NAT, lá com o nativo, e a gente vai trocar para o modo bridge, igualzinho o Kevin explicou, justamente para a gente conseguir acessar da máquina física a nossa máquina virtual. Então, bem legal, viu, Kevin e Larissa, vocês terem apresentado isso, adorei, gostei. Então, a gente consegue também mudar, né? Aqui, ó, CD... Vou ver onde phmod, CM, como que é? PWD, né? Para saber o diretório que a gente está. A gente está no home, né? Então a gente consegue criar o diretório aqui, ó, mkdir William. A gente criou, né? Agora vamos colocar cd William. A gente criou na pasta William, né? A gente consegue também mudar. Né? Vamos ver que passo que a gente está agora de novo. A gente consegue mudar chmod 77. Não, colocar 700, né? A pasta William. A gente vai ver agora, né? ls-la. A gente pode ver aqui na pasta William, deixa eu ver, eu criei aula 1. Lá embaixo. É aqui, ó, lá embaixo. A gente ou seja, só o usuário atual, né? Ele pode ler e executar e escrever o arquivo. Bom, a gente também, como a gente mostrou também, o que falta mais apresentar, né? Acho que em relação ao terminal, né? Aqui. Agora, talvez a ferramenta que eu mais gostei do Debian, né? Assim, falar que acho que a professora devia cobrar na prova a gente mexer, é nesse aqui, ó. Aqui, deixa eu falar. O Debian, né, por padrão, ele meio que plagia, né, o Office do Windows, né? Tem o LibreOffice, esse aqui é o Excel.
Esse aqui, se não me engano, esse aqui é o PowerPoint laranja, esse aqui é o Word, né? E agora deixa eu mostrar a ferramenta. Deixa eu mostrar a ferramenta aqui, deixa eu ver onde eu acho. Essa aqui, essa aqui a senhora devia cobrar na prova. Que é o joguinho da cobrinha. Ai, Kevin. É a mais, assim, mais importante que a gente viu, né? Vem muito joguinho pro Debian, sério. Aquele jogo bem antigo. Tem mais funcionalidade do que joguinho, eu acho, mas tá bom. Mas eu gostei, tipo, do joguinho assim, eu tava jogando, achei divertido. Não sei, eu gosto desse joguinho antigo assim, eu achei legal. Aqui, né, tem a face do Debian, né, que acho que a gente pode pesquisar alguma coisa, né? Aqui vem por padrão o Firefox, né, o navegador Firefox. É o navegador padrão mesmo. Vocês viram os mesmos comandos, né? A gente está usando, eles estão usando o Debian e os mesmos comandos que a gente acessou no Ubuntu. Aqui, vamos ver. Acho que eu tô... Está lá, intro. Vamos pesquisar, sei lá, William, novo reforço do Corinthians. É isso. Aí eu trouxe todas as informações, né, do William no Corinthians. Ele veio com o Google, né, como um mecanismo de busca, e trouxe todas as informações. E é isso. A gente já, acho que já apresentou tudo. Perfeito, gente. Mais alguma coisa? Terminaram? Sim, terminou. Tem alguma coisa, Larissa? Não, para acrescentar, não. Parabéns. Vamos bater palma, gente. Vocês têm as palminhas aí essas daí.